Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Este vai ser quase que totalmente baseado na leitura desta obra. Já é conhecida de vocês, mas hoje, para compreender como foi feita a árvore da vida, passo a passo, minuciosamente, vamos ler praticamente a metade desse livro. Assim, nós estaremos fazendo um prólogo que nos vai permitir entender o que está nesses dois, o Zohar e o Sefer Yetzirah. Aqui está como foi feita a árvore da vida, mas não será compreendida plenamente caso vocês não tenham antes este prefácio, esse prólogo. Então, é indispensável, é necessário esse parênteses. Vamos então ao nosso texto. Vamos. Dissemos que Abraão ou Moisés teriam trazido a árvore da vida, teriam escrito a árvore, teriam feito a árvore da vida, e Abraão cai, porque não conhecia o hebraico quadrado, que foi dado a Moisés no Sinai. Então, se não conhecia o hebraico quadrado, então não podia ser dele, porque a maioria das coisas da árvore da vida é feita é escrita em hebraico quadrado. Então, aqui nós temos algumas letras, mas suficiente. Então, nós temos aqui o A, o B, o C, o D, o E, e vai por aí. Então, Abraão não conhecia isso. Isso foi dado por Yahvé a Moisés no Monte Sinai. Então, esse alfabeto é sagrado, sacratíssimo, chamado mais sagrado de todos os alfabetos. Abraão não conhecia. Abraão conhecia o alfabeto cuneiforme. Então, exclui-se assim Abraão. Sai de cena Abraão. Tira Abraão 2000 antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, teria sido feito por Abraão. Já viu que não foi, porque o alfabeto quadrado, o hebraico quadrado, só aparece a partir de Moisés, 1350 a.C. Vem de lá para cá, minha gente. Tá? A gente, quando conta antes de Cristo, quanto mais longe, quanto maior, mais longe de nós. Quanto menor, mais perto de nós. Abraão 2000, Moisés 1350. Então, de 2000 a 1350, não se conhece o alfabeto hebraico quadrado. Só a partir de 1350, que é quando Moisés recebe as tábuas da lei, recebe também o alfabeto hebraico quadrado. Tá bom? Fica assim, excluída completamente a autoria de Abraão. Vamos voltar ao texto. Mas tudo isso vai nos levar à contestação de Moisés. Ou seja, também não foi Moisés. Então, quando o nosso queridíssimo Aryeh Kaplan, já mostramos a vocês, no seu livro, que aqui para mim está em inglês, mas é simples, né? Fala da autoria, em inglês está aqui, mas é fácil, né? Autoria da árvore da vida. Então, ele fala a palavra authorship. Aqui está a autoria, que está dizendo discutindo quem é o autor provável da árvore da vida. Bem, aqui ele dá os dois. Caiu. Então vocês veem como é que os livros são. Por isso, minha gente, literatice não me serve. Quando a pessoa demonstra muita intelectualidade, muita erudição, né, é uma pessoa extremamente culta, isto não significa muita coisa não. Tá? Tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, tem que ter compreensão, tem que ter lógica. Então veja, ali um grande erudito, é um dos maiores, mas não se percebeu isso. Né? Seria impossível Abraão ter feito a árvore da vida. Ele não conhecia o hebraico quadrado. Nós vemos o texto. Então agora é Moisés que vai ser contestado, ou seja, Moisés conhecia o hebraico quadrado,
mas acontece que tem alguma coisa que ele não tem. E então nós vamos agora, derrubamos Abraão, vamos derrubar Moisés. E através de quê? Do livro que eu disse a vocês, que vai ser o motivo praticamente total desse nosso vídeo. Por quê? Existe um livrinho chamado Mishnah, e este livro é importantíssimo para nós. Por quê? Porque ele vai sair daqui. Aqui nós vamos explicar como surgiu a Mishnah. E a Mishnah é exatamente o que vai produzir. Aqui vai ser explicado totalmente que Abraão não poderia ter sido o autor da árvore da vida, e também vai deixar claro que não foi Moisés. Por quê? Porque foram os autores da Mishnah. O que é a Mishnah? É um conjunto de livros. Vou ler aqui. Seleção de textos elaborados pelos sábios judeus, antes da época que nasceu o cristianismo, no ano 430. E os judeus se dispersavam pelo mundo. Então, a Mishnah marca a época porque ela é escrita por sábios judeus a partir de Esdras. Somente a partir de Esdras. Por isso vai ser tão importante. Vocês já viram outras vezes mostrar a Mishnah. Plural Mishnayot. Então, vamos adiante. Então, segundo a Mishnah, a Torá, que é esse livro aqui, que é chamada por nós o Pentateuco. Então, aqui nós temos a Torá, que está aqui embaixo, T-O-R-A. É traduzido com a lei de Moisés, né? Para nós chamamos o Pentateuco, o 5. Penta é 5, os 5 livros da Bíblia. Então, segundo o comentarista Bernardo Casper, a Torá deve ser dividida. Isso para nós é novidade. Mas esse livro vai dizer claramente. Em duas partes. Midrash Halachá, Midrash quer dizer comentário, que cuida das leis. Quando duas pessoas brigam, se desentendem, quando elas têm alguma questão, então eles vão ver na Midrash Halachá. E quando elas querem ler uma história como a de Jó, como a história de a vida de Abraão, então se chama Midrash Haggadah. Então são duas partes diferentes segundo a Mishnah. Se você quer narrativas, então é Midrash Haggadah. Se você quer a lei, as leis, são Midrash Halachá. Então, minha gente, isso vai ser mais dito com muita clareza aqui. Aqui isso vai ser dito com muita clareza, nesse livro aqui. E aí, isso vai ser importante, porque para nós, essa divisão não existe. Nossa divisão. O Pentateuco são 5 livros, e cada um tem a sua característica. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Pronto, é dividido em 5 livros. Não tem uma divisão, esses 5 livros não se dividem em alguns. Ou seja, Gênesis e Êxodo de um lado e Deuteronômio e Número de outro. Não, não tem isso. Mas a Mishnah diz que sim. Diz que para você compreender a Bíblia, que a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, então você tem que considerar que ela está dividida em 2 partes, que a Torá judaica está dividida em 2 partes. Para nós isso é uma novidade. Não é uma novidade, mas é surpreendente, porque para o judeu tradicionalista, religioso, e para o cristão, né, o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, são escritos por Moisés. A teoria das fontes já diz que são mais de 6 autores. Mesmo assim, eles não dividiram em 2 partes. Isso é uma novidade que a Mishnah vai trazer. Então, esse livrinho aqui começa
toda a bagunça. Mas essa bagunça vai ser explicada de uma maneira muito inteligente por esse livro aqui. Muito bem. Então, é surpreendente, né? Dizer que Moisés recebeu o alfabeto, o hebraico quadrado, recebeu as tábuas do Sinai e recebeu também uma ordem, que é a dividir em duas partes a Torá, que nós mostramos vocês. Então aqui nós temos uma figura, já mostramos antes, mas vamos mostrar que é para ilustrar um pouquinho, né? Senão fica muito chato. Então nós temos a figura, Moisés com as tábuas da lei no Sinai, ele acabou de receber as tábuas da lei, aqui está ele. Então, segundo a Mishnah, então ao mesmo tempo que ele recebe as tábuas da lei, ele recebe também o hebraico quadrado e ele recebe a ordem que está. Será que é isso aqui, por isso são duas? Não, nós cristãos dizemos que é porque está escrito em duas, porque a primeira relativa a Deus, nossos deveres para com Deus, é uma tábua, e a outra nossos deveres com o ser humano. Então, uma tábua é nossos deveres para com Deus, e outra tábua, nossos deveres para com o ser humano, para a humanidade. Essa é a visão que todo mundo sabe. Bom, mas não é o que a Mishnah ensina. Ela diz que só ela sabe a verdade. Então, vamos ver até onde nós vamos chegar com essa história, que é exatamente as Mishnayot, o conjunto Mishnah. OT é plural, Mishnah é singular, Mishnayot é plural. Seria dizer Mishnahs, seria a mesma coisa. Voltemos ao texto. Então, segundo a Mishnah, já dissemos, então, o legislador hebreu, no Sinai, recebe a Halashá le Moshe Sinai, ou seja, a escritura dada a Moisés no Sinai. Mas, segundo a Bernard Casper e o seu livrinho, como nós vamos ver, ele também recebe a lei oral, Shebal Peh. Então existem duas coisas que ele recebe. Então aquelas duas tábuas não seriam uma relativa à nossa obrigação com Deus e a outra relativa à nossa obrigação com a humanidade, com o ser humano. Não, seria uma relativa à lei escrita, que é exatamente a Torá escrita. E a outra seria uma Torá que nós não conhecemos quase, chamada Talmud, mas que começa com a Mishnah. Então, é o Talmud que vai ser o grande problema. Por quê? Porque nós estamos habituados com a Torá. Aqui tem os 5 livros, magnificamente encadernados e precedido de uma capa lindíssima, pelo Rabino Meir Messila Malamed. Então, a Mishnah vai ser, então, dita que a Torá é apenas uma das duas coisas que Moisés recebeu, das 3, portanto, que ele recebe, segundo o Bernard Casper, ele recebe a Torá escrita, que é a que ele mostra a vocês agora, a Torá oral, que nós temos apenas aqui, é um livro, mas são dezenas de livros, e vai dar livro aberto, tá? Eu tenho ali 22 volumes do Zohar, que teria sido recebido por Moisés. E nós temos aqui também o Zohar, então 22 volumes do Zohar, e nós temos o Sefer Yetzirah. Então, tudo teria sido recebido por Moisés. O Sefer Yetzirah não chegou a dizer isso, mas a teoria é a mesma. O que está no Zohar está no Sefer Yetzirah. Assim, recapitulando e falando calmamente, então, a lei oral, chamada Shebal Peh, foi dada simultaneamente com a lei escrita, Halashá le Moshe Sinai, e aí todas as duas têm a mesma origem divina. Isso está claramente dito no livro Bernard Casper. Estamos já entrando nele.
Já estamos nele. Então está aqui. Agora vamos mostrar detalhadamente. Está aqui, não está dito, né, claramente, e em vários lugares. Mas mais claramente está dito na página 34. Na página 34 aqui está dito. Ó. Tem um lugarzinho aqui, bem pequenininho. Aqui ele diz, o que eu acabei de ler está dito aqui, né? Página 34. E esse detalhe aqui está dizendo uma coisa que vocês vão ficar de boca aberta, que eu fiquei. Que a Torá oral vale mais do que a Torá escrita. Ou seja, aquilo que só os rabinos judeus sabiam, a Torá oral é aquilo que só os rabinos judeus sabem. Ou seja, o que está na Mishnah, as Mishnayot, ou Talmud. Então, tem mais valor do que o que está na Torá escrita. Isso deixa a gente boquiaberta. O que ele quer dizer é que o judeu talmudista sabe da verdade, porque o Talmud é a lei oral, e Moisés vai passar para Josué, Josué vai passar para os profetas para os anciãos vai aparecer com essas, tá? E os anciãos vão continuar mundo afora até hoje. Até hoje. Continuemos. Muito bem. Então, o livro é Bernard Kasper, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, página 42. Ele é judeu Ashkenaz, embora tenha um nome parecido com o americano, Bernard Kasper. Agora nós vamos enfrentar um problema sério, que ele vai solucionar. Eu vou dar um subtítulo: A criação versus um Deus imutável. Então, a criação significa que algo que não existia passa a existir. Se Deus é Deus, ele existe sozinho. Mas se ele cria, então ele faz alguma coisa. E essa alguma coisa, então, é uma mudança. Há uma mudança em Deus. Não tem como sair desse raciocínio. Não é? Se eu estou na minha casa, eu trago uma criança para criar, a mudança vai haver uma mudança na minha família. Então, se Deus é, portanto, uno, se ele é único, se ele é, portanto, vamos dizer assim, uma unidade, a árvore da vida vai ser exatamente símbolo da criação. Então, considere essa prancha em branco como sendo Deus e sendo infinito. E considerem essas bolinhas aqui como sendo a criação, que vai ser finita. Então, a criação que é finita está dentro do infinito. Mas acontece que nem sempre houve a criação. Né? Deus precede tudo. Ele é o que era, é e há de ser. Então, como não imaginar que há uma mudança em Deus? Mas, por definição, Deus é imutável. Podemos apresentar também isso em outra prancha. Nossa, aqui eu vou trabalhar aqui. Já conhecido vocês. Então, aqui nós temos o infinito e manifesto, que não se pode, ação da eternidade, nem posso nome, é Hashem, o nome, o poder, que se manifesta nesses três círculos, e aí se torna mais ou menos conhecido, o Ein Sof Yaor, que o nosso Bension vai chamar de apenas En Sof, não vai dividir em 3, vai dividir em 2. E vocês verão na época, não vou adiantar nada, porque vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante vocês saberem porque Deus é dividido em 2 por Bension. En Sof, enquanto que aqui é 3. Ein Sof Yaor. E aí dentro dele aparece a criação, em preto e brilhante, que aqui seja Javé, ou seja, para nós, sacar o demiurgo, né? E aqui no final de tudo, lá embaixo, está Malkut com a cruzinha,
E essa cruzinha quer dizer o nosso universo. Terra, água, fogo e ar. Essa cruz quer dizer que em Malkuth, que é uma parte da criação, que já é um acréscimo, então nós que aparecemos lá embaixo, como eu disse, na garagem de tudo. Aqui está escrito, ó. Está escrito Malkuth, está escrito uma cruz. Essa cruz divide o círculo em 4, terra, água, fogo e ar. Minha gente, aí nós já temos um problema lógico, mas eles vão explicar, vamos dar a explicação. Então, Deus não pode crescer, aumentar, porque sua perfeição é infinita. Ele é infinito, oceano da eternidade, infinito e manifesto. Isso tudo supõe que ele não pode crescer. Também não pode diminuir, porque se ele diminuir, deixar de ser Deus. Deus exatamente é o Todo-Poderoso, né? É aquele que tem infinitas qualidades, não são possíveis de serem enumeradas. Você não pode, de modo nenhum, imaginar quais as qualidades que Deus tem. Em todo caso, na revelação a Moisés, o anjo da sarça ardente, que é o demiurgo Javé, ele não diz aqui, sou eu que estou acrescentando. Quando Moisés pergunta o nome dele, ele diz, Eié, Axé, Eié. Eu sou o ser. Ou seja, tudo que é, sou eu. Absoluto, eterno, imutável, sem princípio, nem fim. Não posso ser aumentado, não posso ser diminuído, porque eu sou alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Tudo começa em mim, tudo termina em mim. Essa é a revelação que nós temos feito a Moisés. É importantíssimo, portanto, a frase Eié, Axé, Eié. Sou o que sou. Tá? Porque o verbo ser está no singular, no infinitivo, Eié, Axé, Eié. Eu sou o ser, mas é possível também traduzir por eu sou o que sou, ou eu sou, simplesmente. Então, esse ser, sem ter um atributo, eu sou Marlanfe, eu não sou uma bactéria, eu sou um homem mortal. Depois do verbo ser, tem sempre um complemento, chamado complemento predicativo, que é a qualificação do que o ser é. Se o ser tem a qualidade, ele é limitado por essa qualidade. Eu sou homem e não mulher, mortal e não imortal. Então, se eu digo, eu sou, o verbo ser não tem complemento, então quer dizer que ele não tem nenhuma maneira de ser compreendido a não ser alfa e ômega. Ou seja, o começo e o fim. O primeiro e o último, o único. Isso é importante. Então, vemos assim que o que Moisés ouviu, entendeu, foi o ser é essencial, substancial e existencial. Ou seja, ele é essência, substância e existência. Esse é o sentido do verbo ser no presente eterno de Deus. Eu sou. Quando ele se revela a Moisés. E Moisés vai passar para o povo. Né? E a palavra eu sou vai ser proibida de ser pronunciada. Tanto que ele diz, eu sou o ser. Mas você dirá, aquele que é Yahvé me enviou a você. Ele diz o nome dele, é um anjo quem diz, é o próprio Yahvé, mas você dirá, aquele que vai sendo o ser, vai se tornando o que é outra coisa. Eié, Axé, Eié, eu sou o ser. Eié, Axé, Ivé, eu sou o sendo. Então, o demiurgo é o sendo, mas aqui eu estou já misturando. Eu vou tentar não fazer comentário. Portanto, uma coisa é ser o eterno presente, imutável, sem qualificativos. Outra coisa é ter qualificativos. Então, Deus não tem qualificativo.
atribuindo qualidade a Deus é apenas uma maneira didática de compreendê-lo para nossa inteligência limitada. Esta é a noção que a Tanakh inteira, a Tanakh é composta de 3 partes desse livro aqui. Isso aqui é apenas, eu não quis pegar ela porque a minha está muito velhinha, então eu não quis pegá-la, mas eu tenho ela. Tá? Então essa aqui é chamada a Torá. O T é a inicial de Tanakh, está aqui. Tanakh, T, K, não conte a vogal, K, Ketubim, que é profetas, e Nebiim, que é profetas, Tanakh, e Q de Ketubim, que são os livros históricos e narrativos. Então, a Tanakh é vamos dizer assim, a redução, né, de 3 livros bem diferentes, né? A Torá, os profetas e os escritos. Bom, essa é a divisão que nós aceitamos, mas não é essa que vai acontecer em Bernard Kaffer. Então, o que fica aqui de tudo é: Deus, se é o ser único, se é o imutável, se não pode ser acrescentado nem diminuído, então a criação parece ser impossível. Mas a tradição, ou seja, a Mishnah, vai dar uma explicação. E depois nós vamos ter que usar isso. O cristianismo vai ter que se basear um pouquinho nessa explicação, embora a gente não siga totalmente. Os judeus faziam totalmente. Então, o Bernard Kaffer continua dizendo: o livro será quase todo livro para vocês. Aplica-se maior rigor às palavras dos escribas, ou rabinos, ou da tradição oral, chegou ao pé, do que da Torá escrita. Gente, acabou com a Bíblia. Joga essa Bíblia fora. É mais exato você saber a tradição dos escribas. Esdras é quem funda essa ordem. É uma ordem semi-secreta, chamada Kahal, no original. Então, por isso que é secreta, porque é uma tradição oral. Um aluno comentando o que eu disse sobre Cabala disse assim: o senhor não vai poder explicar o que é Cabala porque é oral. Só via oral é que você vai ter. Não é verdade. Então, aqui esses 2 livros. Tem tudo. Tudo, miudinho. Então, eles terminaram escrevendo. Assim, para justificar a tradição oral vinda de Moisés, o Esdras não vai até Abraão. Ele vem de Moisés para cá, para nós, de 1350 para baixo. Ou seja, ele vive no ano 450, 430, por aí assim. E a justificativa, né, é dada no Mishnah Sanedrin 2.3, dizendo que a tradição oral é mais correta, mais fácil de entender e mais exata, mais santa do que a tradição de que a Torá é escrita. Então, isso derruba a nossa Bíblia totalmente. Então, vamos deixar a Bíblia de lado, vamos procurar ler o Talmud, né, e vamos então seguir o Talmud. É isso que fazem hoje 2% dos judeus do mundo inteiro. Alguns leem as duas, a Torá escrita e o Talmud, que é a Torá oral, mas a maioria não faz isso. Lê somente o Talmud. Agora, o Bernard Kaffer diz: no tratado avô, meu avô é o pai do meu pai. Essa palavra vem do hebraico, sabia? Ab é pai, mas o B tem som de V, como basculante, vasculante, vassoura, vassoura.
Então isso no espanhol e português antigo existiam. Então no tratado de Avot, quer dizer, dos pais, os antigos, que eles vão dizer, está escrito: Moisés, tudo começa com Moisés, tá? Recebeu a Torá no Sinai, as duas. Está falando agora das duas. E a Torá oral, ele transmitiu aos anciãos, aos avot, o avô, pai dos pais. E os anciãos transmitiram aos profetas. Então os profetas foram iniciados na profecia pelos anciãos. Isso, para nós, é um absurdo total, porque nós temos em cada profeta o chamado diretamente por Deus. Isso já deixa a Bíblia completamente fora de cogitação. Quem inicia os profetas, então é uma escola chamada os avós, os antigos. E os profetas vão deixar agora esse conhecimento nas mãos da grande assembleia, ou grande sinagoga. Está na página 36 do livro dele. Não vou mostrar mais o livro. Não vamos mais mostrar o livro não, tá? Então, assim, os profetas são grandes iniciados, mas não são chamados por Deus, como está na nossa Bíblia escrita. Né? O Isaías, o maior de todos, Elias, Moisés, todos são chamados por Deus. Mas aqui diz que não. Todos os profetas foram iniciados pelos anciãos, os antigos, os pais dos pais. E depois de iniciados, os profetas deixaram de profetizar um belo dia, no ano 500, acabou-se a profecia, mas é exatamente no ano 500 que Esdras vive. E aí ele recebe, dos profetas, ele e os homens da grande sinagoga, a grande assembleia, aquilo que Moisés recebeu de Javé no Sinai. Ora, ele, portanto, será a chave de tudo. Então, há um homenzinho chamado Esdras, que escreveu 2 livros. Ele escreveu, antigamente era chamado Esdras 1 e Esdras 2. Aqui está Esdras e Neemias. Então renomearam Esdras 2 e colocaram Neemias. Mas aqui começa a história. Toda a história começa com Esdras, o escriba, que funda a ordem dos escribas, que vai ser no Novo Testamento um grande problema. Ou seja, os escribas vão aparecer muito e vai haver uma discussão muito grande entre Jesus e os escribas. E de qualquer maneira, é depois do cativeiro babilônico que os escribas vão ter seu papel, já que quem funda a ordem dos escribas é Esdras, com o nome de os homens da grande sinagoga, ou os anciãos, ou então a grande assembleia. Agora, esse ponto de dizer que os escribas ou os rabinos que recebem a tradição oral dos profetas são revestidos de autoridade e santidade maior do que a de Moisés, vai ter dissensões. Alguns rabinos não concordam com isso. Um rabino moderado chama-se Hillel, que não aceita isso, mas um discípulo dele chamado Akiva aceita e se torna um grande defensor dessa teoria. O Akiva se diz igual ou maior do que Moisés. Rabi Akiva, ele próprio foi rejeitado por Hillel 2 vezes. Ele pediu a Hillel para ensinar a ele, ou seja, passar a tradição para ele. Havia uma tradição. Claro, nós temos uma tradição apostólica. Eles têm a tradição dos pais. Né? Quando El Shaddai aparece a Abraão, disse, eu sou o Deus dos pais. E quando aparece a Moisés, diz, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Rabi
Ismael é um, e Rabi e Léo não vão aceitar essa ideia de que a tradição oral, ou a Mishnah, é superior à tradição escrita. Então, aí vai acontecer dissensões, e por isso, ainda hoje, os judeus são divididos. Aqueles que seguem os talmudistas e os religiosos. Os talmudistas não dão importância à Bíblia, como eu disse a vocês, né? Então, a Mishnah, a tradição dos rabinos, é superior à tradição de Moisés. Aí Moisés cai, deixa de ser, e aí o Akiva vai ter a petulância de dizer que ele é igual ou maior do que Moisés. E o próprio Esdras vai ser considerado como sendo o segundo Moisés. Por quê? Porque a tradição que ele, Esdras, recebeu, ele não disse como recebeu. Há uma preparação que ele deixa secreta durante o cativeiro da Babilônia. E essa preparação é que vai dar a ele todo esse conhecimento. E esse conhecimento ele vai passar para os discípulos dele. Então, ele é um privilegiado. A gente quase não ouve falar de Esdras. Pouco se fala de Esdras. Por quê? Porque há muita contradição no livro de Esdras e Neemias. Então, nem os judeus, nem os cristãos dão assim tanta um cunho de veracidade total ao livro de Esdras e Neemias, porque está cheio de contradições, cheio de falhas. Há muitos lugares onde você não sabe em que época aquilo aconteceu. Ele omite, ele mente, ele altera segundo a necessidade que ele tem, para que ele seja considerado como tendo recebido dos profetas judeus. A profecia cessa no ano 500, ele é do ano 400. Então, um dos profetas, Jeremias, profetizou o cativeiro da Babilônia, mas depois ainda há outro, né? Zacarias e Ezequiel são os últimos. Então, cessa a profecia. E vai ficar com quem? Com os rabinos. E com que rabinos? Os da Kahal hebraica, que é quem funda Esdras. E aí, se assim a tradição oral, a Mishnah, é superior à escritura, o povo não necessita mais da Bíblia, não necessita da Torá. No entanto, o Talmud não é assim um livro tão conhecido. É muito citado, mas pouco conhecido. Enquanto que a Torá, a Bíblia, continua sendo o livro mais vendido do mundo. Mas, de qualquer maneira, o Talmud irá constituir um formidável corpo de leis, tradições e costumes que vão pretender anular a lei do Sinai recebida de Moisés. Não vou mostrar a nova figura, até porque eles já sabem demais. Passou no filme 10 Mandamentos, tanto no hebraico Sexta Vermelho, quanto no brasileiro, feito pela Record. Bom, mas nem todos os rabinos aceitam isso. Eu disse, Ismael faz um grupo dissidente organizado para poder combater Akiva. E ele, na cara de Akiva, ele diz, Akiva, você está acabando com a escritura. Você, quando cita os anciãos, as tradições antigas, você diz que a escritura não é necessária, porque a sua autoridade é maior. Eu não acredito nisso. Chama-se Ismael. E ele criou uma escola para combater Akiva. Bom, mas, de qualquer maneira, gente, os escribas tinham cumprido sua tarefa maravilhosamente. A escritura que Esdras havia trazido do cativeiro da Babilônia, escritura aqui entre aspas, tá? Agora ele mistura tudo. Ou seja, para compreender o que está na escrita, é indispensável ter a oral. E é melhor ter a oral do que ter a escrita. Porque na escrita não está o que está na oral. E na oral está o que está na escrita. Portanto,
para o talmudista, a Bíblia é lixo, não vale nada. De qualquer forma, Esdras se justifica dizendo que a escritura sofreu muitas alterações. Sim, nós sabemos. No livro de Jota, é um dos livros, por exemplo, aqui, que nós temos onde essas alterações aconteceram de maneira mais clara, mas o que acontece é o seguinte: quando você sabe que ali tem alteração, então você vai estudar aquilo a fundo e vai descobrir qual foi a alteração, vai perceber quem fez, por que fez, quando fez, e essa investigação vai te levar à contestação. Vai ser da explicação. Né? Nós temos vários exemplos, mas o tempo aqui não será suficiente. Então, minha gente, a tarefa dos escribas foi cumprida. Esdras venceu. Chegamos ao ano 35 a.C. e não há mais nenhum rabino que se oponha ao Talmud. Nenhum. O único que vai aparecer será o rabino Gamaliel, que vai ser mestre discípulo de Hillel, que é um dos que não apoia a teoria do Talmud, fica no meio, assume uma posição mediana. Ele é equilibrado, é dócil, e Ismael não, é radical. E no ano 35, então, praticamente, todos os rabinos já estão convictos de que Esdras havia trazido do cativeiro da Babilônia as escrituras, entre aspas, e que foram resguardadas por ele contra todas as influências que pudessem dissolver o povo judeu. Ou seja, contra a influência como ele chama, da mixagem ou da assimilação. Está na página 31 do livro do Cássio. Mesmo a mais perigosa. A mais perigosa de todas as pregações foi de um rabino galileu, que está nesse livro. Essa é a mais perigosa de todas. Os escribas vão fazer tudo para derrotá-lo. Aqui está o primeiro discípulo do rabino Galileu, o pregador da Galileia, e faz parte de um conjunto de livros que nós chamamos o Novo Testamento, exatamente para separar de Esdras e da turma dele. Então, aqui está a Bíblia dividida nossa em Novo Testamento, em Antigo Testamento, e o Novo Testamento com essa aqui, é bem pequenininho em relação ao Antigo. Para nós, a divisão é essa, não é? Halachá Lemoshem Sinai e Shebapé. Para nós não é essa divisão. Mas, vá desde para um talmudista. Ele vai rir na sua cara. E assim, minha gente, terminamos. Perto dos 50 minutos, então, a história judaica remonta ao Segundo Templo, quando Esdras aparece, o imperador persa Dario dá ele todo o poder, no ano 444, e depois de uma grande atividade ferial preparatória, ou seja, ele se prepara para dar o golpe, convoca uma grande assembleia do povo, e diante da assembleia ele lê e ratifica a Torá. Mas agora, segundo os comentários dele, tá? Esdras foi considerado daí para frente um segundo Moisés, estabelecendo a Torá, aqui, olha, veja que estupidez, como a constituição da nova comunidade judaica, mas já é a Torá mista, a escrita e a oral. Está em Esdras 7:6. Sua habilidade ultrapassa de longe a dos outros escribas. É douto, é erudito, o mais bem versado, o maior estudioso de todos que se aplicava à lei de Moisés. Foi o primeiro de uma longa linhagem de mestres que o sucederam. Isso é dito pelo Dr. Margolis no livro a feitura ou a confecção das escrituras hebraicas. Consequentemente, a partir de Esdras, a leitura e interpretação da escritura é lida, explicada e entendida segundo a sua concepção. Esdras inicia uma atividade de comentarista, ou seja,
tudo que está na Torá, na Bíblia, tem que ser entendido segundo a metade de Esdras, que chama Darash. E assim, o povo de Israel vai ser ensinado. E Darash é exatamente o verbo que significa investigar. E aí ele vai querer buscar, investigar, examinar o texto, e só ele saberá o seu significado. É um privilegiado, né? Mas existe um significado oculto. É a partir de investigar que Darash, que vai aparecer Midarash ou Midrash, que é o contrário da escritura. Que o exemplo é exatamente esse aqui. É Midrash. Então, a Mishnah é o Midrash. E Esdras vai ser o iniciante, o iniciador, mas ele vai dizer que antes de Moisés sempre houve os Midrash. Não. Antes de Moisés era chamado de Bishtav. Bishtav. E era escrito separado do texto. O texto vinha no meio e o comentarista escrevia do lado e do outro. Ou seja, o texto era pequeno, colocado no meio. Hoje nós temos nota de rodapé. Não era assim. Era de um lado e do outro. Então, isso era a Bishtav, do tempo de Moisés. Mas no texto de Esdras, então não. Os comentários, ou seja, as Mishnah, ou Mishnayim, são eles Mishnayot. Agora não é circular Mishnayot ou Mishnayim, são Mishnayot. Está na página 20, de 10 a 12. Agora vai aparecer. Pronto, terminamos o texto. E agora nós vamos fazer no seguinte. Vamos mostrar a vocês agora como é que surgiu a árvore da vida. Então, meu querido comentarista, dizer que ela seria incapaz de saber como foi feita a árvore judaica, porque ela está sem ensinada somente a Lau, você está enganado. Aqui tem tudo. Se você tiver florido, tem tudo, né? Além do mais, eu sei pensar. Eu aprendi a pensar. Até o próximo vídeo, né? Então, é indispensável este para que vocês compreendam aqueles dois. Boa visualização. Não se esqueçam do nosso livro que está na plataforma Hotmart, né? Que é a jornada arquetípica do tal divinatório. Pretendo colocar esse sobre o Cabala. Vamos sistematizar e colocar lá. Até a próxima, se Deus quiser.